Boa tarde, pastor Bruno Velolino Abreu, pastor presidente do Instituto Educacional Missão Paz, e eu estou aqui para responder algumas questões que têm sido levantadas nos últimos dias e também para nos prepararmos para o início das aulas, logo no início agora do mês de fevereiro. Anotamos aqui alguns pontos que consideramos mais importantes, porque é necessário que a gente alinhe, algumas questões e responda algumas perguntas mais comuns aqui. O primeiro ponto que eu trago é sobre a pergunta tradicional aqui, aulas presenciais ou aula online. E é uma dificuldade para todos nós definir como serão essas aulas, e porque, na medida que o tempo passa, a gente não tem informações muito precisas, muito concretas, mas o que nós sabemos, por enquanto, é que as aulas em 2021 começam no modo online e provavelmente vão até o meio do ano, pelo menos. Por que eu digo pelo menos? Porque ontem ainda o Ministério da Saúde informou que a vacinação aqui no Brasil deve se completar em 16 meses, ou seja, 1 ano e 4 meses à frente, ainda estaremos vacinando a população. O governador Romeu Zema disse ontem que essa vacinação deve se completar aqui em Minas Gerais em 12 meses, ou seja, até janeiro de 2022 deveremos estar vacinando. Bom, e aí, que eu posso imaginar por essas duas declarações, tanto do Ministério da Saúde quanto do governador Romeu Zema, é de que é muito possível que as aulas online permaneçam até o final de 2021. Não depende de mim, não depende da vontade da escola, não depende da vontade de nenhum de nós, depende praticamente do processo de vacinação e do que a legislação permitir a respeito das voltas às aulas presenciais. Bom, eu sei que muitos pais ainda pensam assim, bom, meu filho só volta para a aula presencial depois que a vacina, depois da aplicação da vacina. Se a gente pensar dessa forma, realmente podemos deixar para falar de aula presencial em 2022. De toda forma, estamos sempre preparados para aula presenciais ou aula online, pronto para receber da melhor forma possível aquilo que for permitido por lei. Ainda bem que tivemos um excelente desempenho ao longo do ano de 2020 com respeito às aulas online e viemos agora em 2021 com a mesma excelência, procurando inclusive aperfeiçoar alguns pontos que nós entendemos que precisavam ser melhor trabalhados. Todos sabem que a nossa escola não perdeu nenhum dia de aula durante o ano de 2020 e estamos prontos também para que no ano de 2021 a gente faça tudo isso com igual excelência. Bom, sobre data de início das aulas. Nós temos um calendário escolar que é aprovado pela Secretaria de Educação, onde está afirmado o seguinte, e com base no próprio calendário que eles também estabelecem. Dia 2 de fevereiro, iniciam as aulas do Fundamental 1, Fundamental 2 e as 3 séries do ensino médio, ou seja, do primeiro ano do Fundamental 1 até o 9º ano do Fundamental 1, 2 e mais as 3 séries do ensino médio, iniciam dia 2 de fevereiro no modo online. No dia 3 de fevereiro, inicia o ensino infantil, também no modo online, e com um detalhe, que a gente avisou durante todo esse período, que se as aulas fossem no sistema online, os anos do ensino infantil, que é maternal, primeiro e segundo período, seriam ministrados na parte da tarde, porque as famílias e as crianças tiveram muita dificuldade com a questão do horário de 7 horas da manhã, no ano de 2020,
Então, algumas crianças perderam muitas aulas e, para evitar esse tipo de perda, esse ano nós passamos as aulas do ensino infantil todos para a parte da tarde, enquanto for online. Quando voltar presencial, aí retrabalhamos esse calendário de acordo com a conveniência dos pais. Outro ponto que eu queria comentar aqui, muito importante, é a respeito da questão do material didático, porque, na verdade, todos os anos a gente tem uma certa morosidade dos pais na aquisição do material didático e alguns deles chegam até tentar passar o ano inteiro sem comprar o material didático para o seu filho. Mas vamos ressaltar a importância da compra do material didático, especialmente por conta do material escrito, né, em livro, na forma de livros, como também o acesso às plataformas, né, que dão apoio a esse material didático, que vai estar no modo virtual, mas está vinculado ao livro, né? Então, para que o aluno precisa do livro, né, didático, do livro impresso? Acompanhamento das aulas, fazer exercícios, consultas e outras atividades para fixação, levantar eventuais dificuldades na matéria, ler a matéria ensinada, porque o professor não vai falar 100% da matéria durante uma aula, ele vai falar parte, a outra parte vai estar escrita no livro, sim, senão o professor teria que praticamente ler todo o livro ou passar todo o livro no quadro para que o aluno tivesse conhecimento. Então, da matéria que é ensinada pelo professor durante a aula, com certeza ele vai recomendar. Agora vocês vão fazer o exercício tal de fixação, vocês vão ler o capítulo tal, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo, para que os alunos fixem a matéria que foi ensinada e até ampliem sua visão acerca daquilo que está sendo ensinado, né? Então, por tudo isso, o material didático é necessário ao aluno. E o outro detalhe também que eu notei aqui, que a escrita é uma forma de fixação do aprendizado do aluno e é necessário e recomendado pelos especialistas da educação. Do contrário, o aluno vai simplesmente assistir uma aula e, se ele fizer alguma anotação, bem, se ele não fizer anotação nenhuma, né, como que ele vai estudar para a prova? Como que ele vai se preparar para fazer qualquer avaliação? Ele vai passar o ano inteiro só assistindo a aula, né? Não vai ter anotado praticamente nada e sendo que o livro tem muito mais informação ainda do que tudo aquilo que foi falado durante a aula, né? Então, é uma covardia deixar o aluno sem material didático, sem material de leitura. Se o aluno não adquirir o livro impresso, né, ele vai entrar na plataforma através do Google Meet, assistir a aula dele, né, mas ele vai perder todas essas necessidades de acompanhamento e de evolução durante o andar das aulas. Além do aluno não ter o livro impresso, ele não terá também acesso aos demais materiais da plataforma Plural, né, que acompanham o livro didático. Se o pai não adquire o material, ele também não adquiriu, né, o acesso à plataforma Plural, que faz parte do material didático, né, da minha editora do livro impresso. Bom, e é importante a gente desenvolver aqui um raciocínio muito simples, o seguinte: quando nós temos um professor dando aula no sistema presencial, o aluno tem que comprar seu livro e trazer seu livro para a aula, assim como ele tem que chegar em casa e estudar ou fazer os exercícios que eventualmente forem indicados. Da mesma forma, agora na aula online, quer dizer, o aluno precisa ter o material didático para consulta, precisa fazer leitura, fazer exercícios, enfim, ele precisa se preparar, inclusive para as provas, e ter o material completo até o final do ano para que, inclusive, ele possa estudar a cada etapa, né, e fazer provas. Se considerar a matéria de todo ano, ele tem o material para consultar,
né? Saindo agora para outras recomendações que eu considero importantes, né? Só fazer um comentário, né? Infelizmente, nós brasileiros temos um mau hábito de deixar tudo para a última hora. Nós estamos hoje, há 10 dias do início das aulas. Tem muitos pais que ainda não renovaram suas matrículas, da matrícula de seus filhos, e vão deixar isso para a última hora, né? Vão chegar aqui de última hora, preciso fazer matrícula, preciso disso, preciso daquilo, e, de certa forma, se tiver vaga, bem, se não tiver vaga, pouca coisa a gente vai poder fazer, e ainda mais, alguns pais e seus filhos, né, ainda solicitam que que o seu filho fique em determinada sala junto com outro colega, né, com outra pessoa que acompanha, que é amigo dele, que está muito tempo junto com ele. Desculpa, mas se matricular na última hora, só vai entrar na turma que estiver disponível, e eu não vou tirar aluno de uma sala para pôr para outra para poder atender pedidos especiais. Então, desistam, né, de fazer pedidos de última hora para participar dessa ou daquela sala de aula, porque não vai funcionar dessa vez, né? Dessa vez vai ser diferente, né? Comentar também que o material didático que for comprado de última hora, a gente tem um prazo para entrega desse material, para geração de senha de acesso, enfim, uma série de situações que vão demandar aí, talvez 2 dias, 3 dias, ou até mais do que isso. E aí, muitas vezes, o pai ou o aluno reclamam, falam assim, poxa, mas eu já paguei, eu não recebi o livro, eu já paguei, não recebi isso, não recebi aquilo, né? Mas tivemos um período enorme de férias aí para poder tomar essas providências, e quem deixar para fazer isso na última hora, infelizmente, não espere ser muito bem atendido nas suas pretensões, porque o livro vai chegar na hora que chegar e as senhas vão chegar na hora que chegar também, né? A gente não pode fazer milagre para cobrir essa ausência ou esse deixar para a última hora. Só mais um comentário aqui, ainda dentro disso, dizer que os professores estão orientados a não prejudicarem o ritmo das aulas, caso os alunos que não tenham comprado o material didático apresentem suas dificuldades, né? Porque nós não podemos atrapalhar todo um processo de aula quando o professor diz assim, vamos fazer o exercício tal da página tal, e aí o aluno fala assim, eu não tenho livro, né? Sinto muito, a escola não pode ficar limitada a esse tipo de situação, né? O ano inteiro prejudicando quem comprou, né, em favor de quem não comprou, prejudicando quem fez, né, bem a sua parte em função daquele que não fez aquilo que deveria ter feito. Outra coisa importante aqui, recomendar aos pais que cobrem seus filhos, que acompanhem as aulas, participem das aulas, abram suas câmeras, porque o melhor das nossas aulas online é justo a participação dos alunos de forma presencial, né, no vídeo daquela sala virtual, né? As matrículas ainda estão abertas, algumas turmas estão se esgotando, e muitos alunos novatos têm procurado vagas, e nós não podemos guardar vagas para aqueles que ainda não se mostraram interessados em se matricular, né? Bom, então tá. Até aqui, né, dei um resumo geral de alguns problemas que nós temos aí que prestar bastante atenção. Desejamos que o ano de 2021 seja um ano abençoado, que consigamos transcorrer normalmente durante todo esse período. O dia que ficar claro e autorizado que as escolas podem voltar à forma presencial, voltaremos. As nossas definições de turma têm sido feitas dentro da medida do que as nossas salas físicas comportam, ou seja, né, poderemos voltar rapidamente para as aulas presenciais, mas
enquanto, né, não tivermos essa autorização, essa ordem para voltar às aulas presenciais, sugiro aos pais e aos alunos que a gente consiga desenvolver da melhor forma esse tempo, né, porque, sendo otimista, até o meio do ano nós vamos com aulas online. Sendo um pouquinho mais pessimista, talvez até o final do ano de 2021 estejamos em aula online. Todos nós queríamos que fosse diferente, mas está aí a fala do governador, está aí a fala do Ministério da Saúde, e se eles que têm muito mais conhecimento, né, do que a gente, da real situação das coisas, estão pensando assim, não seremos nós que vamos acertar, né, numa previsão inversa disso. No ano passado, vocês vão lembrar bem que quando, na primeira suspensão das aulas presenciais, né, desculpa, né, o governador Romeu Zema, por quem tenho até uma admiração, sim, mas naquela época ele disse assim, não, as aulas vão ficar suspensas talvez por 1 ou 2 semanas, né? Na verdade, 1 ou 2 semanas hoje se confunde com 1 ano ou 2 anos, né? Então, a gente não tem como antever o que realmente vai acontecer, e sejamos felizes enquanto temos aulas online da melhor qualidade, né, num custo bastante razoável, né, e já com uma expertise, com uma capacidade desenvolvida aí entre professores, alunos e coordenação e direção, para que as nossas aulas corram da melhor forma possível e, mais uma vez, em 2021, a gente cumpra integralmente o nosso calendário escolar, porque a grande maioria das escolas, né, utilizou-se do direito, né, que o governo federal deu de que a carga horária fosse reduzida ao longo do ano. Nós não reduzimos a carga horária, nós não reduzimos o número de dias de aula, nós respeitamos o calendário escolar corretamente e os nossos alunos aproveitaram da melhor forma possível o ensino que foi dado nesse tempo. E agora eu despeço por aqui e dizendo que estamos à disposição, né? E aproveitem esse restante de férias, descansem e preparem-se para voltarmos à nossa rotina, que é das melhores se comparado ao fato de que muitos alunos ainda terão aulas online muito precárias ou nem isso, né? Deus nos abençoe, feliz 2021 para todos nós. Obrigado.